Bom dia, aposentado. Vamos conversar um pouco sobre as notícias quentes de hoje, dia 13 de julho, sobre a revisão da vida toda. Logo de início, uma informação que poucos sabem. Apesar de toda a turbulência política entre o presidente da República, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, existe um caminho concreto para acelerar a aprovação da revisão da vida toda também na via legislativa, mesmo diante de tudo o que vem acontecendo nos bastidores do poder. Essa janela legislativa está aberta agora, mas pode ser fechada rapidamente se não houver uma articulação forte da sociedade, principalmente daqueles que mais têm a ganhar com essa mudança. Você, aposentado ou pensionista que trabalhou anos a fio e hoje precisa lutar, mais uma vez, para não ver seus direitos serem jogados de lado em meio a brigas políticas. Muita gente não percebe, mas, só nos últimos meses, ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a expor, reservadamente, seu descontentamento com o Palácio do Planalto, por causa do desprestígio nas indicações de novos integrantes para os tribunais superiores. Isso gera um efeito direto sobre temas de interesse popular, como a revisão da vida toda. Quando há esse tipo de crise, pautas técnicas e decisões já tomadas começam a ser arrastadas, revisadas e até mesmo sujeitas a manobras políticas, o que acende um alerta vermelho para quem depende da justiça para ver cumprido um direito reconhecido lá atrás pelo STJ e, mais recentemente, pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Quero fazer um convite. Escreva "revisão da vida toda já" nos comentários para se juntar à pressão pública e mostrar que o aposentado não vai mais aceitar ser vítima desse jogo de empurra entre os poderes. Isso fortalece o movimento e mostra que nossa causa não é invisível. Agora, vamos ao ponto principal. O que está acontecendo de fato entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário? Nos bastidores, ministros do Supremo Tribunal Federal afirmam, em conversas reservadas com jornalistas, que nunca estiveram tão descontentes com o governo federal. As razões vão desde a falta de diálogo nas indicações para tribunais até a sobrecarga de processos de interesse político na Suprema Corte. Para além das notícias sobre a reforma tributária ou do embate sobre o imposto sobre operações financeiras, o ponto central de tensão atinge diretamente o bolso do aposentado. Neste momento, a revisão da vida toda, que já foi julgada favorável pelo Superior Tribunal de Justiça em 2019 e confirmada pelo próprio Supremo Tribunal Federal em dezembro de 2022, está sofrendo influência evidente do ambiente de instabilidade e de decisões políticas nos bastidores de Brasília. Por quê? Porque o julgamento da ADI 2111, a ação direta de inconstitucionalidade, foi usada para tentar travar a aplicação do entendimento favorável aos aposentados. Não se tratava originalmente da revisão da vida toda, mas sim de temas como o fator previdenciário e o salário maternidade, mas acabou sendo instrumentalizada para tentar frear o avanço de um direito já reconhecido. Aliás, é fundamental entender que existem duas frentes de batalha acontecendo ao mesmo tempo. A via judicial, que consiste em ações individuais ou coletivas tramitando na justiça, e a via legislativa, uma oportunidade rara de construir uma lei que beneficie até mesmo quem ainda não pediu a revisão judicialmente. Por que a hora é agora? Porque há uma possibilidade real de apresentar um projeto de lei de iniciativa popular para garantir a revisão da vida toda diretamente no Congresso Nacional, desde que sejam coletadas 20.000 assinaturas de cidadãos com cadastro no sistema gov.br até o dia 2 de outubro. Essa é uma meta ousada? É, sim. Mas ela é absolutamente estratégica e existe um detalhe frequentemente ignorado. Quando uma ideia legislativa atinge 20.000 assinaturas, ela obrigatoriamente entra na pauta do Senado Federal. Não é uma possibilidade, não é uma questão de vontade política, mas uma obrigação regimental. O projeto será discutido, terá que ser votado
e todos os senadores mostrarão claramente se estão do lado dos aposentados ou contra eles. Muita gente pergunta: por que insistir também na via legislativa se já existe decisão judicial favorável? Justamente porque, neste momento de crise entre os poderes, decisões judiciais podem ser revistas, revisadas, moduladas ou até postas em compasso de espera. Se o Congresso aprovar uma lei garantindo esse direito, nenhum poder poderá simplesmente passar por cima dela sem um novo embate público. É, portanto, uma proteção extra, uma blindagem contra a insegurança jurídica que já sabemos ser tão frequente quando o assunto envolve direitos sociais, especialmente em momentos de crise política. Agora, cabe uma observação. O ambiente político atual não poderia ser mais desfavorável para negociações silenciosas ou promessas vazias. O próprio presidente da República, que já foi acusado de não priorizar a pauta dos aposentados e pensionistas, está em conflito aberto com ministros do Supremo Tribunal Federal e também com o Congresso Nacional. A indicação recente de nomes para o Superior Tribunal de Justiça, especialmente a escolha de um nome apoiado por ministros alinhados ao governo anterior, inflamou ainda mais os ânimos na Corte Suprema, resultando em reclamações públicas sobre a ausência de diálogo institucional. Isso impacta diretamente a revisão da vida toda, porque, quanto mais instável o cenário nos altos escalões do poder, maior é o risco de decisões judiciais demorarem ou ficarem dependentes de acordos políticos. Não é teoria. O ambiente está tão contaminado por discussões que nada tem a ver com a vida dos aposentados, que até medidas provisórias e decretos presidenciais, como o caso recente do aumento do IOF, acabam sendo suspensos ou modificados constantemente, com ministros atuando até como uma espécie de poder moderador entre executivo e legislativo. Outro ponto importante é que nesse cenário de disputas políticas, cada indicação para tribunais superiores se torna uma moeda de troca e, lamentavelmente, os grandes temas nacionais acabam encalhados por tempo indeterminado, prejudicando milhões de brasileiros que dependem de decisões ágeis e seguras. Nenhum aposentado pode se dar ao luxo de esperar indefinidamente. O tempo conta, e contra o aposentado. Por isso, não se engane. Por trás da aparente calmaria nos processos da revisão da vida toda, há uma movimentação intensa nos bastidores para tentar frear esse direito conquistado. Movimentos recentes, como a tentativa de grupos governistas de impulsionar ações diretas de inconstitucionalidade antigas para barrar decisões já consagradas, mostram claramente que há um esforço para transformar direitos reconhecidos em temas em aberto, sujeitos a nova votação, revisão ou restrição. Isso fere gravemente o princípio da segurança jurídica, indispensável para qualquer pessoa que planeja sua aposentadoria e sua vida. A grande questão é: será que, em meio a esse cabo de guerra entre executivo, legislativo e judiciário, o aposentado vai ficar refém da paralisia e das manobras de quem não representa seus interesses? Não deveria. Também é cada vez mais claro que, quanto maior a crise política, menos espaço existe para temas técnicos e mais aumentam os riscos de manipulação e demora para quem mais precisa. É neste momento que a sociedade, especialmente os aposentados, precisa mostrar força. Não depende só da atuação dos advogados nos tribunais, nem só do debate nos gabinetes do Congresso Nacional. A mobilização popular, expressa pela assinatura oficial no portal legislativo, é fundamental para romper a barreira da invisibilidade a que tantos aposentados foram condenados por governos sucessivos. Vale lembrar que há mais de 40 milhões de pessoas, entre aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC, que dependem da Previdência e têm o seu poder de voto e influência social frequentemente ignorados nos debates públicos. Não é exagero. 40 milhões de pessoas representam não apenas uma minoria barulhenta, mas uma verdadeira base de sustentação
para qualquer governo que queira governar com legitimidade. Voltando ao caso concreto da revisão da vida toda. O que está em pauta é a possibilidade de utilizar todas as contribuições feitas ao INSS, inclusive aquelas anteriores a julho de 1994, para calcular uma aposentadoria mais justa. Isso faz diferença principalmente para quem teve salários mais altos antes desse período e foi prejudicado com a regra de transição imposta pela reforma de 1999. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu esse direito e o Supremo Tribunal Federal ratificou esse entendimento, ainda que com votos divergentes. Nomes de peso, inclusive, como o do ministro Ricardo Lewandowski, já se posicionaram favoravelmente aos aposentados, enquanto outros, como o ministro André Mendonça, também demonstraram sensibilidade social na análise do tema. Porém, a instabilidade política, as manobras regimentais e a possibilidade concreta de uma reviravolta judicial continuam ameaçando a concretização desse direito. Outro risco que paira é que as decisões podem ser moduladas para valer apenas para quem já entrou com a ação. E aí, milhões de aposentados que foram lesados pelo cálculo injusto, mas não tiveram tempo, acesso ou condições de procurar a justiça, ficarão de fora por pura omissão do poder público. Só uma lei aprovada pelo Congresso pode garantir definitivamente a todos o mesmo direito, sem criar divisões ou injustiças ainda maiores. É por isso que a urgência agora é total. O prazo para coletar as 20.000 assinaturas está correndo, e cada assinatura é validada oficialmente pelo portal do governo federal, sendo impossível fraudar ou enfraquecer a legitimidade do movimento. Menos de 2.000 assinaturas foram coletadas até agora, o que mostra o quanto é difícil organizar qualquer movimento popular no Brasil. Mas, mesmo diante da dificuldade, cabe insistir. É justamente quando as coisas apertam que se avançam as grandes conquistas. Além da luta pela revisão da vida toda, é importante destacar que há outras pautas de interesse imediato do aposentado, como a proibição de descontos indevidos em contra-cheques, o combate ao abuso no empréstimo consignado e a necessidade de transparência nos contratos de refinanciamento de dívida. Todos esses temas foram invisibilizados pelo noticiário focado somente nas disputas de poder ou nas indicações para o judiciário, mas são temas que mexem diretamente com o dinheiro e a dignidade de quem trabalhou anos e agora é vítima de fraudes, armadilhas bancárias e descontos que parecem nunca ter fim. Voltando ao cenário institucional, o que se percebe é que há um descolamento completo entre as discussões travadas nos gabinetes de Brasília e a realidade do aposentado brasileiro. Os ministros do Supremo Tribunal Federal reclamam da sobrecarga de processos políticos, mas não se mobilizam para destravar temas como a revisão da vida toda. O presidente da República tenta agradar diferentes alas do Judiciário e do Congresso com indicações e trocas de apoio, mas esquece de demonstrar ação efetiva para solucionar os dramas dos aposentados. E o Congresso Nacional observa tudo, empurrando temas impopulares para depois das próximas eleições. Nesse contexto, fica cada vez mais claro que existe uma crise institucional, onde executivo, legislativo e judiciário não conseguem mais conversar de maneira civilizada ou coordenada para resolver as questões de fundo. É como se cada poder estivesse ilhado, buscando proteger seus próprios interesses, enquanto a população paga a conta da paralisia. Quando se fala em revisão da vida toda, muita gente ignora que a demora, além de causar prejuízo financeiro, gera ansiedade, adoecimento psicológico e insegurança total para milhões de famílias. Não se trata de uma questão teórica, mas de sobrevivência. Quem recebe um benefício menor do que deveria enfrenta dificuldades para pagar aluguel, comprar remédios ou ajudar filhos e netos. Cada mês de espera representa um sacrifício extra, injustificável para quem já contribuiu durante décadas.
Por isso, o movimento em torno da revisão da vida toda precisa ser, acima de tudo, pragmático. A pressão tem que ser exercida em todas as frentes possíveis, continuando as ações judiciais, mas também exigindo que o Congresso aprove uma lei clara e definitiva. Vale reforçar que, passados todos esses embates, não existe um único argumento técnico consistente contra a revisão da vida toda. Todas as tentativas de travar esse direito foram baseadas em questões processuais, interpretações forçadas ou puro interesse político. O mérito já foi reconhecido por juízes, desembargadores e ministros ao longo dos últimos anos. As divergências restantes são claramente movidas por interesses alheios ao bem-estar do aposentado. Outra informação útil e pouco divulgada é que quem já pediu a revisão, mesmo que a justiça esteja lenta, deve manter o acompanhamento rigoroso do processo. Existem escritórios que monitoram esses processos e podem avisar o aposentado sobre decisões favoráveis, cumprimentos de sentença ou necessidade de apresentação de documentos novos. Não se deve confiar cegamente que alguém no INSS vai resolver. Quem busca o direito deve ser acompanhado de perto, para não perder prazos e valores retroativos. Além disso, vale destacar que, quando há vitória judicial, o pagamento dos atrasados nem sempre acontece de forma automática e pode exigir novas cobranças jurídicas. Para aqueles que ainda não entraram com a ação, a recomendação segue sendo consultar um advogado especialista, analisar se a revisão vale a pena no caso concreto e agir rápido, pois há prazos de prescrição para buscar valores retroativos. Sobre o movimento legislativo, ele representa o caminho mais seguro para consolidar, de uma vez por todas, o direito à revisão da vida toda para todos os aposentados afetados. Quem já assinou a proposta legislativa precisa incentivar familiares e conhecidos a também fazerem o cadastro no portal gov.br e confirmar a assinatura oficial. Trata-se de um processo simples, seguro e que tem efetividade prática. Atingindo 20.000 assinaturas, o Senado tem obrigação de pautar e debater o projeto. Nenhum senador poderá simplesmente ignorar a demanda popular. E, nesse palco, cada um terá que se posicionar. Ou está do lado dos aposentados, ou está do lado da manutenção do erro histórico que prejudicou milhões de brasileiros. Portanto, é preciso agir agora. O cenário político é conturbado, mas a oportunidade nunca foi tão clara. O momento de pressão tem que ser aproveitado antes que as discussões partidárias, as manobras regimentais e as revisões de decisões técnicas fechem mais uma porta na cara de quem mais precisa. Os aposentados não podem mais ser invisíveis aos olhos da justiça e das autoridades. Finalizando, deixo um apelo concreto. Mobilize-se, monitore seu processo, cobre respostas do Congresso, assine e faça assinar a proposta legislativa e mantenha pressão em todas as frentes. O direito de rever a vida toda não pode mais ser moeda de troca nas disputas entre executivo, legislativo e judiciário. Chegou o momento de transformar uma decisão judicial em uma conquista social definitiva, por meio do voto, da participação e do engajamento direto. A luta da revisão da vida toda é, acima de tudo, o grito de quem trabalhou uma vida inteira e exige respeito, justiça e dignidade.